Vamos orar, irmãos. Abra o seu coração para Deus. Pede para Ele abrir o teu entendimento. Querido Espírito Santo, Consolador, Espírito da verdade, vem ministrar em nosso meio nesta manhã. Flui a tua palavra, flui a tua unção, a tua capacitação, a tua glória, a tua autoridade e o teu poder. Me concede o que dizer nessa hora, visto que não sou eu quem falo, mas é tu que fala em mim. Abre o entendimento, Pai, de cada pessoa para receber a tua palavra. Marca vidas nesta manhã, marca no coração, no espírito, com fogo, a tua palavra. Muda a história de pessoas, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Ministra nesse lugar, querido Espírito Santo. Glorifica, exalta o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Em nome de Jesus. Ora canta Shio Doromahai. Turia canturou Shiribaikai. Grande Deus, Deus tremendo, maravilhoso. Cremos em Ti, cremos na Tua palavra. E o Senhor vai ministrar nesse lugar nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Amém. Glória, glória a Deus. Graças a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Capítulo 13, 1 Crônicas. É só olhar lá no índice que tu já acha, rapidinho. 1 Crônicas, capítulo 13. Oh, glória! Grande Deus! Oh, Shiriara Mai, canto. Quem tem sede e fome da palavra de Deus aqui? Amém. Glória a Deus. Como eu digo, como eu aprendi, Deus responde na medida da tua sede e fome. Amém? Glória a Deus. Vamos ler 1 Crônicas capítulo 13, versículo 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Amém. Vou ler de novo, aí o irmão deu um amém mais reforçado, de que quem crê nisso daqui. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Amém? Glória! Pode sentar. Glória a Deus. Deixa eu te contar uma coisa aqui, irmão. Essa arca de Deus que está falando é a arca da aliança, que não estava em posse do povo de Deus, e Davi queria que trouxessem a arca da aliança. A arca da aliança era um objeto quadrado, feito de madeira de acácia, coberta de ouro.
E ela tinha um grande significado para o povo de Deus. Por isso Davi quis que trouxessem. Nesse momento aqui tinha acontecido o seguinte: talvez as pessoas que trouxeram de um lugar para outro não eram as mais habilitadas. E um dia eles carregando, e bois carregando essa arca da aliança, um dos bois tropeçou e um homem chamado Uzá, na boa intenção de querer ajudar, segurou essa arca e ele morreu. Deus matou ele na hora. Não é o que eu vou falar, mas é só para dizer que boa intenção nem sempre ajuda. Provavelmente não eram as pessoas qualificadas para levar a arca, então eles quiseram antecipar. Davi, inteligente, mandou: deixa a arca aí parada. Resolveram levar para casa de um homem chamado Obed-Edom. Então a arca ficou na casa desse homem, mas nós lemos que a casa desse homem foi abençoada por causa da arca que estava na casa dele. Não só a casa dele, mas tudo que ele tinha. Aleluia. Alguém mais poderia perguntar: mas o que tem de diferente nesse objeto, nessa arca? Por que Davi queria trazer essa arca? E por que só de estar na casa dele, essa arca começou a mudar a história do homem, dele e da casa dele? É porque essa arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Por isso Davi queria essa arca, porque ela simbolizava o quê? A presença de Deus no meio do povo. Amém? Sabe o que essa arca fez? Mudou a história da casa de Obed-Edom. O que simbolizava a presença de Deus abençoou a casa dele, significa abençoou a família dele. Se tinha enfermo, começaram a ficar tudo curado. Se tinha desempregado, começaram a arrumar emprego. Se tinha gente precisando de libertação, começaram a ser liberto. Mas Deus, que tem uma dificuldade de operar pouco, já abençoou a casa dele e tudo que ele tinha. Então tudo começou a prosperar, tudo começou a dar certo. Se tinha alguma coisa travada, começou já a destravar. Só a presença da arca, que era a presença de Deus na casa dele, começou a gerar um avivamento. Se fosse hoje, no nosso estilo de igreja, talvez o pastor ia dizer no culto: quem quer contar um testemunho? O irmão Obed ia levantar a mão: eu tenho testemunho. Talvez ele até que se esforça para contar só um. Aí no outro culto, o pastor ia dizer: quem é que tem um testemunho para contar? O irmão Obed: eu tenho um. Talvez o pastor ia dizer: conta só um. No terceiro culto, quem é que tem um testemunho para contar? O irmão Obed: eu tenho um. No 10º culto, talvez o pastor ia dizer: quem quer contar um testemunho depois do irmão Obed? A vida dele mudou radicalmente. Por quê? Por causa da arca, que simbolizava o quê? A presença de Deus. Preste atenção agora. Se tu vai ler lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, tu vai ver que as coisas do Velho Testamento, elas eram uma sombra. Sabe o que é sombra? Se bater um sol aqui e refletir a minha sombra, essa sombra é inconfundível. Ninguém vai dizer: não, essa sombra é do Pedro, é do João, é do Paulo. Não, essa sombra é do pastor Feijó. Essas coisas eram como uma sombra, elas representavam uma realidade que viria a partir de Jesus no Novo Testamento. Então, deixa eu te explicar o que é uma sombra. Quando tinha, sabe o cordeiro que eles sacrificavam? Era uma sombra, porque ainda não era a realidade. Ele apontava para uma realidade. Era o que se chama de um antitipo. Ele estava apontando: o Cordeiro de Deus vai vir. Quando eles pegavam aquele sangue e aspergiam no povo, esse sangue era só uma sombra, não era a realidade.
estava apontando para uma realidade que viria. Olha, vai vir um sangue que verdadeiramente vai purificar do pecado. Glória a Deus. Então essa arca era uma sombra. Ela só simbolizava uma presença. Preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Se só o que simbolizava uma presença de Deus, se só o que era uma sombra fez o que fez na vida de Edom, imagina a presença viva na tua vida. Bota bater palma nisso aí. Vamos bater de novo. Lembra daquela mulher chamada Raabe? Ah, ela era doutora em teologia? Não, ela era uma prostituta. Mas ela, quando os espias foram olhar Jericó, ela ajudou eles. Sabe o que os espias fizeram? Quando eles iam depois para derrubar Jericó, eles amarram esse cordão escarlate aqui, ó, na janela, que quando a gente vier, a tua casa vai ser salva. E a casa dela foi salva quando caiu os muros de Jericó, não atacaram. Sabe o que era aquele cordão escarlate vermelho? Era só uma sombra. Era uma realidade, era um símbolo que apontava para o sangue de Jesus. Se um fio salvou uma família, imagina o sangue de Jesus. Amém? E quando eu estou falando presença de Deus, eu não estou falando de só Deus morando dentro de ti, que já é muito. Amém? Eu não estou falando só de Deus morando, eu estou falando de Deus administrando a tua vida. Eu não estou falando de Deus ser apenas residente, que já é muito. Não é só residente, mas é Deus sendo presidente. Amém? Eu não estou falando de, eu tenho Deus para mim. Não, eu estou falando de Deus através de mim. Mas tu pode dar um glória a Deus aí, bate palma para Jesus. Não é eu e Deus na minha casa, é Deus através de mim, andando nesta cidade. Amém? É disso que eu estou falando. Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer com presença de Deus? É Deus se manifestando na minha vida. Deixa eu te falar, quem está interessado e está buscando a presença, porque tem gente que já tem ele morando, já está salvo, mas quem está buscando presença, tu não precisa empurrar. Quarta-feira tem reunião de oração. Vem no culto. Ó ceia. Ó tem que fazer isso. Não, esse que está buscando a presença, esse é diferente. Quer saber o que acontecia com a família de Obed? Sabe qual é a diferença entre a casa de Obed e todas as outras residências da região? Quem sabe? Qual era? Qual era? Alguém entendeu? Que bom. A presença. Esta era a diferença. Tinha dois tipos de casa naquele tempo. Tinha a casa de Obed e tinha as outras casas. A casa dele era diferente porque tinha a presença de Deus. Resumindo, tinha dois tipos de casa. Uma que tinha a presença e as outras que não tinham a presença. Tinha dois tipos de casa. Uma que tinha resultados extraordinários, avivamento dia e noite. E as outras eram tudo comunzinha. Está entendendo o que é a presença de Deus na minha vida e na tua? Deve ter circulado naquela região.
Tu viu o que está acontecendo na casa de Obed? Talvez quantos foram lá para testificar Aleluia. essa maravilha que eles ouviram falar. Glória a Deus. Glória a Deus. E tinha uma diferença, não era porque Obed era o Joãozinho do passo certo, é por causa que a presença de Deus fazia a diferença. E quando eu estou falando de presença de Deus, eu não estou falando só Deus habitando dentro de mim porque eu sou salvo, mas é Deus manifestando através de mim, como resultado de ser salvo, dele estar habitando dentro de mim. Preste atenção, olha o que Jesus falou no livro de João: aquele que me ama, o Pai o amará. E disse assim, e viremos, no plural. Se ele viesse sozinho já era muito. Mas Deus é extravagante. Ele disse, viremos. Era ele e o Pai, ele está falando. Só que quando veio o Filho, veio o Pai, quem vem mais? Deus. O Espírito Santo. Aleluia. Viremos para ele e faremos, sabe o que nele? Morada. Diga assim, ó. Está olhando para ti. Eu sou o endereço de Deus nesta cidade. Entenderam, gente? Mas é só 50%. Eles farei morada. Sabe o que ele está dizendo, meu irmão? Vou me mudar. Vou morar lá em Butiá. Qual o teu endereço? Meu endereço, Amara. Meu endereço, o Rony. Amém. Está entendendo? Que é o endereço de Deus? Amém. Você pode dizer, não, eu não preciso, porque eu sou o endereço. Só que Jesus não falou que era só morada, porque, gente, morada muita gente tem. Aceita Jesus agora, pronto, ele veio e fez morada. Mas aí tu tem que entrar nas águas mais profundas. Jesus disse, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então, amar Jesus não é só tu, eu te amo, eu não tenho que guardar os mandamentos, guardar a palavra. O amor é prático. Glória a Deus. Ele disse, o que me ama é o que guarda, o que guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Em outras palavras, não é o que está lá na igreja, só de braço levantado, eu te amo. Não, o que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E ele diz, sabe o que? E eu amarei, e agora? E me manifestarei a ele. Glória a Deus. Amém? Talvez tu tenha 50%. Ele já veio morar em ti. O que está faltando é ele manifestar em ti. E é aí que faz a diferença na nossa vida. Amém? Eu posso ter uma coisa legalmente, está escrita no papel, é meu, mas eu posso não ter essa coisa experimentalmente. Se tu pegar o Novo Testamento, legalmente ele já está morando dentro de ti. Mas é preciso que tu tenha ele experimentalmente. Tu vivenciando essa realidade, essa experiência, experimentando. Sabe o que é experimentar? Não é te contarem, não é te falarem, não é dizer, vai, eu comi um pudim maravilhoso. Tu precisa ver, é daquele furadinho, bom, a consistência. Pode contar, mas experimentar é diferente. Amém? Eu vim dizer para ti, vamos liberar na nossa vida a presença de Deus. Vamos ser diferentes. Vamos deixar as pessoas conhecerem a Deus. Por isso eu falei, não é da Deus para mim, é Deus através de mim. Amém? É isso que fez a diferença na casa de Obed-Edom.
Foi abençoado ele, a casa dele e tudo que ele tinha. Ou seja, quando a presença de Deus manifesta em ti, o que tiver na tua volta, vem na boleia, vem na carona. Amém, irmão? Amém. Tu chega a ficar chato de tanta bênção, que só tu vai contar a bênção. Glória a Deus. Amém? Não quer ter uma vida todo dia acontecendo alguma coisa? Sabe como é que uma das coisas que eu oro todo dia quando eu acordo, eu digo: obrigado, Senhor, porque hoje meu dia vai ser maravilhoso. Eu acordo motivadão. E eu sei, acorde assim. Cultive, olha o que eu estou falando, cultive a presença de Deus. Invista na presença de Deus. Irmão, investe em oração e investe na palavra de Deus, senão tu vai ter uma vida seca. Tem que investir tempo, irmão, diariamente. É igual uma planta, tu tem que cultivar, tu tem que cuidar, tu tem que diariamente estar orando, lendo a Bíblia, pedindo, pega a Bíblia, Espírito Santo me revela. Eu oro igual o salmista, ele desvenda os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Irmão, ele fala maravilhas, ele sabia que tinha. Quando eu leio para o Espírito Santo, desvenda os meus olhos para mim perceber, ver os tesouros da tua palavra, as riquezas da tua palavra, as maravilhas da tua lei. Eu sei, provavelmente tem gente que não sabe isso que eu estou falando, não vive isso. Por isso, irmãos, por exemplo, tu não sabe as riquezas, os tesouros que eu conheço no livro de Provérbios. Eu evito de falar. Por quê? É porque eu vou falar, pessoal, amém, amém. Conversa fiada, não conhece, não sabe o que eu sei, porque eu sou melhor, não, talvez porque eu seja o pior, eu tenho que buscar mais. Por isso, todo dia eu leio um capítulo. Todo dia. Eu estou lendo um texto, esse capítulo, há quantos anos que eu já passei no mínimo uma vez por mês nele. Está entendendo? Mas eu falo, e uns dão uma lidinha, outros dão uma lidinha em um capítulo, uma lidinha meia xoxa, meia fraca, fria e fedorenta, não vê o que eu estou falando, não consegue nem entender por que eu tenho essa baita motivação, mas eu tenho porque eu vejo os resultados na minha vida. Conheço mais segredo que tu possa imaginar. Mas se eu falar, tem negócio se eu falo, amém, irmão, glória, pode furar, evangeliquez. Os grandes tesouros, irmãos, eu já falei isso uma vez, estão lá nas águas profundas. Quer conhecer tesouros de Deus? Tem que ter compromisso com Deus. Ou tu pega o que é mais de valor para ti, tu fica distribuindo para qualquer um. Claro que não. É para os íntimos. Amém? Não te esquece que Jesus andava com um monte de gente. Depois tinha 70, mas depois tinha 12 e depois tinha 13. Tinha 3. Os íntimos. Amém, irmãos? Sabe o que eu não posso dizer que eu lamento, não sei talvez a expressão. Eu vi o povo de Deus carregando um tesouro embaixo do braço chamado Bíblia e não tocam no tesouro. Sabe o que faz a diferença entre uma pessoa e outra? É a presença de Deus. Mas quando eu estou falando presença, eu não estou dizendo Deus morando, eu estou dizendo Deus manifestando através de ti. Amém? Isso requer vida de consagração.
vida comprometida, vida que é fervorosa de espírito, vida que está escrito na Bíblia, amém, o argumento é amém. Vida que não fica dificultando para Deus, vida que se lança, que acredita. O que fez diferença de Obed-Edom para todo o restante, você sabe, eu já falei, foi a presença de Deus. Mas naquele tempo que era a sombra, Jesus não tinha vindo. Para ter a presença, eu sentir a presença, tu ia ter que ir lá na casa do irmão Obed. Mas hoje não precisa mais ir na casa do irmão Obed. Sabe por quê? Porque ele trouxe para dentro de mim a presença. Quando eu estou orando, entre uma das coisas que eu digo é Espírito Santo, Consolador, Espírito da verdade, que trouxe Deus para dentro de mim com o teu reino. Aleluia. Eu consigo. Gente, como é que pode o crente não investir nisso? É por isso que a tua vida é com mãozinha, uma leiturinha de vez em quando. Começa a te alimentar do jeito que tu ora e lê. Faz uma proporção. Não vai 15 dias de vida. Café da manhã, um lanchinho no meio da manhã, almoço, um lanchinho de tarde, janta, e alguns uma coisinha antes de deitar, igual eu fazia no passado, um pãozinho. Mas Bíblia e oração, só umas lambidinhas. Amém? Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, no meio da sala. O diabo está pouco ligando para Salmo 91 no meio da sala. Quem vai tirar proveito são as moscas, que vão pousar ali. Agora, o Salmo 91 na tua boca, incendiando o coração, o diabo não chega perto. Eu quero te incentivar a buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Deus se manifestar na tua vida. Sai do comum, irmão. Sai da mesmice. Amém. Glória a Deus. Quem conhece a presença não falta culto. Quem conhece a presença, o que falta é culto. Entendeu? Sede e fome de orar, de ler. Sabe o que diz a Bíblia? Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Olha o que Deus fala. Quando me buscardes de todo, 100%. Não é meia boca. Amém? Eu vim para te estimular hoje, para tu buscar essa verdade, essa realidade na tua vida. Deus se manifestando para ti. Deus falando contigo nos mínimos detalhes. Deus, ele está tão envolvido contigo, coisinha que para ti é nada, para ele é importante. Nem vou comentar de uma situação minha que eu não pensava. Deus me dirigiu igual o pai. Chega assim, ó, filho, eu estou vendo que é assim que tu deve fazer. Essa intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem, é que tem temor de Deus. Amém? Sabe? Quem tem Bíblia aí, quem trouxe, ou quem trouxe, hoje em dia já tá mais fácil ser crente ninja, né? Foi no celular, né? Mas ele tinha que estar com Bíblia. Olha lá o crente, oh, aleluia lá, ó. Agora está no celular. Eu gosto de andar com Bíblia, eu gosto de ler Bíblia, não adianta. Eu tenho tablet, eu leio um pouco, eu gosto de Bíblia. Até porque muito irmão nosso já morreu por causa de Bíblia. Eu gosto de honrá-los.
por eu sair do assunto, quis abrir um parênteses, esqueci o que eu estava falando. Quem é que lembra aí? Vamos ver se estão ligados. Onde eu parei? É que traz a Bíblia. Hã? Falou que perguntou quem é que trouxe a Bíblia. Sabe que esse livro fechado é um livro qualquer. Não tem nenhuma diferença de qualquer revista. Agora quando tu abre, é Deus falando contigo. É isso que tu precisa investir a tua vida. Neste livro. Te dedicar a ler este livro. A buscar essa presença. A ter Deus manifestando na tua vida. Irmão, vou falar bem claro. Posso? Sai da vidinha fajuta de... Hoje eu vou na reunião de oração, quarta-feira. Fiz, bati meu ponto lá. Grande coisa que tu fez. Ai, mas eu fui no culto hoje. Grande coisa, é uma boa ação. Tu veio no lugar certo, mas vai além. Aleluia. Busca a presença de Deus manifestar. Aleluia. Lembrei, viu como o Espírito Santo é maravilhoso? Tem um homem chamado Moody, foi um grande evangelista. Tinha um estudo tremendo. Era sapateiro. Ele dizia uma coisa sobre a Bíblia. Presta atenção. Esse livro te afasta do pecado. Ou o pecado te afasta desse livro. Não brinca com o pecado. Olha aqui, ó, olha bem para mim aqui, ó. Eu vou dizer para todos, como se estivesse falando assim, olhando teu olho, apontando. Não brinca de ser crente. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Eu não estou colocando medo em ninguém. Pelo contrário, nós é que temos autoridade sobre ele. Ele não arranca nada de ti. O problema é que ele convence a pessoa a entregar. Estão me entendendo? Assim como Adão jogou fora a presença de Deus, ele não perdeu, ele jogou fora. Sabia disso? Adão jogou fora. Tu perder pode ser por um descuido. Não. Perdi. Não, ele jogou fora. Por isso a Bíblia fala no último Adão, que é Cristo. Ele veio resgatar e trazer para dentro de ti. Eu não preciso mais agora. Aonde que é o jardim para mim ir lá? Não, o jardim está andando dentro de mim. Hoje o jardim de Deus está andando na cidade de Butiá. À tarde o jardim de Deus estará andando na cidade de Porto Alegre. E o jardim continuará andando em Butiá através de ti. A presença de Deus. Aleluia. Sabe o que Davi pediu para Deus quando ele pecou, ele errou? Ele não disse: Deus, não tira o meu reinado, não tira a minha fortuna, que só de oferta ele deu mais ou menos 8 bilhões na época. Ele não tira-me, não, ele disse: não me retire o teu Santo Espírito. Ele sabia ele se a presença de Deus era um nada, um rato. A maior riqueza é a presença. A presença faz tudo que tu não consegue. A presença resolve problemas. A presença realiza sucesso nos teus negócios, como foi com Obed. Preste atenção, Obed, o que Deus abençoou? A família e o que ele tinha. Duas grandes riquezas, o que é a tua família e o que tu tem. Então, a presença de Deus abençoa tudo isso, prospera tudo isso. Amém? Amém. Irmãos, não adianta a gente querer construir uma arca e nós podemos orar e vamos ungir a arca. Toque na arca. E tua vida vai mudar. Não adianta. É muito bonito a gente fazer um estudo sobre a arca, em detalhes. Podia ter uma aqui para a gente estudar, mas disso não passa. O que muda é a presença do Deus vivo dentro de ti. Amém? Se eu fosse resumir o que eu estou dizendo, quero dizer, te torna fanático. O que é o fanático? É o que tem sede, sede. Mas eu tenho que falar dando ênfase. É sede, é fome
Não adianta tu ler enfastiar. É sede, é fome. O candarama. O Espírito Santo, ele vem. Ele vem quando tem sede, tem fome. Investe tempo da tua vida. Irmão, quem aqui é você? Sincero, não adianta levantar a mão porque eu estou falando. Quem vai investir tempo, ou seja, vai separar tempo para encontrar Deus, para ler Bíblia e orar? Quem vai fazer isso? É sério, irmão. Se tu não fizer, não tem problema, ainda vai para o céu assim mesmo. Mas vai passar nessa terra sem experimentar a presença. Presença. Sabe o que é presença? É Deus falando contigo. É Deus se manifestando. É Deus participando da tua vida. Amém? É Deus trabalhando contigo. É Deus andando onde tu anda. Aonde tu pisa, Deus pisa. Amém? É Deus contando contigo para os planos dele. Lembra quando eu já preguei sobre o propósito de Deus na vida de cada um? Irmão, sem medo de errar. Se eu sair perguntando qual é o propósito para a tua vida, não vou dizer 99 não sabe aqui, mas menos de 97 não fica. Eu estou bonzinho hoje. Sabe por quê? Os irmãos pedem muito tempo. Irmão, vou contar uma coisa para ti. Sabe que a Bíblia manda remir o tempo? Olha que palavra forte. Remir o tempo. O tempo é uma coisa tão preciosa, irmãos, que a Bíblia diz para remir o tempo. Sabe o que é remir? É salvar. Nós somos remidos pelo sangue de Cristo. Remir é mesmo que redimir. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo, somos salvos. É tão sério o tempo que a Bíblia manda remir, ou seja, manda salvar. E aí tempo tu não perde. Sabia? Comecei falando aqui para mim. Como exemplo só, né? A gente não perde, irmão. A gente joga fora. Isso que é o pior. Investe a partir de hoje a tua vida em oração e na palavra. A oração é a palavra, a comunhão, a presença de Deus. Ela começa a te libertar daquelas coisas que talvez tu não consegue largar. Ela pega o alcoólatra e liberta. A presença pega o mulherengo e liberta. A presença, ela muda a tua história. Por isso que eu, sinceramente, eu não sirvo para ser crente comum. Eu vou para águas profundas. Quero testar esse negócio que está escrito. Não adianta só de Bíblia embaixo do braço feito desodorante. Vou testar. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Diga assim: aprovai e vede que o Senhor é bom. Mas agora eu vou provar. Sabe por que eu vou provar, irmão? Se eu não provar, eu vou ficar assim. Vai ser muito maravilhoso ouvir no culto, mas eu vou ficar só ouvindo os irmãos contar os seus testemunhos, suas experiências. E eu estou falando de ter experiência com Deus. Olha aqui, ó. Vou fazer um apelo agora. Para ti e para quem está me ouvindo. Posso fazer? Quem quer que eu faça? Mesmo sem ter ouvido o que eu vou falar. Diz assim: não, eu sei, o pastor vai falar uma coisa, deve ser bom o que ele vai falar. Quer correr o risco? Quer correr o risco? Quer correr o risco? Não, sabe por que eu vou te falar? Às vezes tem duas coisas que quando a gente vai falar para dar um conselho, olha, a pessoa quer ouvir por dois motivos, sabe qual é? Primeiro, ou é curiosidade para saber o que vai falar, e aí dizer: não gostei, não vou fazer. Ou então, não, eu quero ouvir, porque eu sei que Deus fala na tua boca e eu vou praticar. Quer conhecer a presença de Deus, a intimidade de Deus? Quem quer? Primeiro levanta a mão quem quer. Então lá vai. Larga
a sem vergonhice. Está feito o apelo. E quando eu estou dizendo ser sem vergonha, eu não estou dizendo sem timidez. Estou dizendo, larga essa safadez desgraçada, essa preguiça maldita, essa carnalidade que só atrapalha Deus operar na tua vida, impede Ele se manifestar na tua vida. Larga o que tu sabe que tem que largar. Porque Jesus está às portas. Tu creia ou não creia, tu goste ou tu não goste. E vou te falar, e eu estou com pressa, com desejo ardente, que Ele venha logo. Se não fosse por alguns dos nossos familiares que ainda não se converteram, se dependesse do pastor Feijó, ele assinava o contrato hoje à tarde, pode vir hoje. Nem pegava o ônibus, já ia direto. Amém? Não, a gente tem que falar assim, irmão. Porque senão o crente, ele sai daqui, ó, parece que ele toma uma anestesia, aí volta no outro domingo, tudo igual. Então vamos fazer um negócio. Quem não pode, a irmã que não pode levantar vai ficar sentado. Mas quem assim, ó, tu quer investir a tua vida e usufruir esta presença de Deus, que só um símbolo mudou a história de uma família e mostrou para muita gente o que é a presença de Deus. Mas não é, eu quero a presença de Deus porque você é abençoado. Não, eu quero a presença de Deus porque eu amo esse Deus. Porque de interesseiro gospel, o inferno vai estar cheio. Só vai para o céu quem ama a Deus. Amém? Então eu quero dizer assim, não brinca mais com pecado. Não brinca mais de passar. Mas faz 15 dias que eu não leio a Bíblia. Eu não estou falando de fazer aquela oração xoxa de manhã. Me abençoa, Senhor. Foi. Eu estou falando de tu andar com Deus. Tem um homem que andou tanto com Deus chamado quem? Enoque. Mas ele andou tanto com Deus. Eu imagino Deus dizendo, esse cara não pode continuar na terra. Imagina assim, do jeito que eu estou me revelando para isso aí, não tem como ele continuar na terra. E Deus levou ele. Sabe o que é isso? Tu tens sede e fome disso? De investir parte do teu tempo nessa comunhão? Sabe o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 13, fala da graça de Jesus, o amor de Deus, e o que mais que fala no final do versículo? 2 Coríntios 13, o que fala mais no final do versículo? Primeiro como a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é espírito de comunhão. Sabe o que é comunhão? É andar junto. Os irmãos não sabiam esse versículo. Uma vez até falei, lembra? 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 13. Até eu disse, verdadeiramente, 13 é o número do azar do diabo. Porque um versículo está no capítulo 13. Versículo 13 só pode ser o azar do diabo. Amém? Te dedica, irmão. Leia a Bíblia. Mas não tapeie. Te envolva com a Bíblia, com a oração. Traga para a sua vida a presença de Deus. Isso é uma coisa que depende de ti. Amém? Não vai vir por conta. O Espírito Santo não é uma pombinha que está voando aí onde ele decidir, ele desce. Onde tiver decisão que ele desce, ele desce. Amém? Então vamos largar essa vergonhice. Pastor, eu nunca participei de um apelo desse, mas hoje é o primeiro.
Amém? Fica em pé só quem vai dar oportunidade para Deus manifestar sua presença na sua vida. Eu estou falando de mudar de vida. Eu estou falando de andar com Deus. Eu estou falando de intimidade com Deus. Eu estou falando largar a ser vergonhice. Um pecadinho. Uma mentirinha branca. Às vezes eu conto para os irmãos, uma vez, logo que eu saí do quartel, fui trabalhar numa empresa e fui demitido. Porque eu não queria mentir. E a empresa era de crente. Diga assim, ó, tá amarrado. Uma mentirinha branca, nem prejudica ninguém. O diabo não precisa mais do que dar tal mentirinha branca para entrar na tua vida. Leva a sério a palavra. Não escolhe texto. Não, esse versículo eu gostei. Esse aqui eu gostei. Esse aqui é para mim. Ih, esse aqui tá pesado. Não, esse aqui é pro pastor Marcelo. Não, é para mim. É tudo para mim. A Bíblia é para mim, de capa a capa, até as vírgulas. Não vamos trabalhar no Ministério da Pá. Esse é pro Rony. Esse aqui é para Mara. Pá, aquela irmã bem hoje, que ela não veio, o pastor pregou, ia dar no meio dela hoje. Não, é para ti. É o ministério fechado. Esse é para mim, esse é para mim. Eu sou mais defeituoso, não tem problema, tudo é para mim. Ouve, irmão. Sabe o que eu estou falando? Tu desfrutar de uma vida que tu não tem ainda. Eu não estou dizendo para vir no culto para tomar mamadeira. Hoje eu vou lá no culto, eu vou tomar minha mamadeira. O que é mamadeira? Vou pegar minha benção. Tu pega a tua benção. Como dizia o irmão Telmo, aquele irmão muito usado por Deus. Eu tive o privilégio de conhecer um estudo. Ele era zelador do edifício. Mas porque ele não tinha de estudo de cultura, ele tinha de unção. Ele dizia assim, não adianta ser uma benção aqui dentro e uma desbenção lá fora. Ele inventou a palavra, mas deu para entender, né? Tu quer ser uma benção ou uma desbenção? Amém? Sabe o que eu estou falando? Presta atenção para cá, irmão. Até eu ia te abraçar, mas se a minha esposa está aqui, eu vou abraçar minha esposa. Estou falando disso aqui, ó. Andar com Deus assim. Intimidade. Conhecer essa voz na intimidade. Conhecer essa voz. Conhecer o que Ele pensa. Amém? Não ter medo de assinar contrato em branco para Jesus. Para Jesus, tu tem que assinar em branco. Não, Jesus, não dá para tu botar o contrato todo, depois eu assino. Deixa eu ler primeiro as letrinhas pequenas. Não, eu assino em branco para ti, Jesus. É confiar. Uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus, eu estava andando na Avenida Voluntários da Pátria. Eu trabalhava nessa firma de crente. Eu ouvi ele me dizer, eu vou te ensinar a confiar em mim. Eu estou falando disso. Tu andar com Deus, que tu pode confiar, que tu pode descansar, que tu pode assinar em branco, que Ele nunca vai te trair. Como dizia um amado homem de Deus, que eu andei com ele há muito tempo, ele dizia assim, as pessoas até que meio achavam estranho, diziam, Deus não sabe tudo. Mas como que Deus não sabe tudo? É que Ele não sabe trair, Ele não sabe mentir. Ele só sabe o que é glorioso, maravilhoso, que é verdade. Eu estou falando de andar com esse Deus. Eu estou falando de dizer assim, ó, Deus, hoje muda a minha história. Deus, eu quero a tua presença. Eu quero andar contigo. Eu quero caminhar contigo. Eu quero me mover contigo. Se tu andar, eu ando. Se tu parar, eu paro. Sabe qual é o perigo? É tu passar na frente de Jesus. É tu agir por ti. Sabe o perigo? Quando tu passa na frente de Jesus, é que tu vai olhar para frente e tu não vai ver Jesus. Aí tu vai ter que olhar para trás. Então ande com Ele. Se Ele parou, para. Investe a tua vida na oração.
Investe a tua vida na palavra. Larga o pecado. Larga. Abandona esse lixo. Larga essa lavagem para porco. Endireita os teus caminhos. A porta para o reino é esta: arrependei-vos. Te dedica a orar. Te dedica a buscar. Te dedica a amar Ele em primeiro lugar. Segundo lugar, para Jesus, o último é a mesma coisa. Em nome de Jesus. Fala com Deus aí agora. Se tu vai assumir compromisso de deixar a presença dele manifestar, fala com Ele. Eu quero continuar do mesmo jeito, meia boca, nem fala nada. Oh, querido Espírito Santo, Espírito da verdade, pura shiriade kontoromashi, korimai canto shiriodoromahai, keito shiribiodoromaikan, bemanai genou fatidelai. É tu quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Querido Espírito Santo, precioso Espírito Santo, meu amado Espírito Santo. E quando eu estou falando tudo isso, tu sabe que eu não estou falando palavra bonitinha. Eu não estou orando bonitinho. Tu sabe que é verdade. Tu sabe que eu não sei andar sem ti. Amado Espírito Santo, precioso Espírito Santo, sem a tua presença não vale nada essa vida. Ajuda essas pessoas que estão ouvindo agora. Ajuda esses que um dia vão ouvir essa gravação em algum lugar do Brasil ou do mundo. Espírito Santo, eu quero pedir agora uma ação tremenda do Senhor. A tua unção, ministrando a unção que quebra todo jugo agora, ministrando essas vidas que estão ouvindo aqui nesse lugar, e aqueles que estão ouvindo, que tu começa agora a quebrar ataduras, romper cadeias, começa a libertar o cativo, o oprimido, a religiosidade, o engano, a mentira. As maldições que chegaram nessa vida, revela para eles que Cristo carregou todas as maldições. The help shame, the night go, shadow the Talvez tu diga que tu é impuro, mas Isaías também disse que ele era impuro, que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas Deus tocou nele com uma brasa no altar e purificou ele. Deus te escolheu. Deus não esperou tu ficar perfeito. Deus te escolheu assim, com todos os defeitos que tu tem. Deus escolheu Abraão, Moisés, Davi, com defeitos. Até a arca, a madeira era de acácia, que era uma madeira torta, que era difícil de usar, mas Deus escolheu que era torto. E Deus é que endireita. É Deus que te chama do jeito que tu é, com todos os pecados e falhas. Deus te escolheu e na graça dele, ele te transformará. Apenas dê para ele a oportunidade. Dê para ele a oportunidade de revelar a presença. A presença de Deus. Choribagandoro. A presença. A presença de Se tu entenderes, preste atenção. Se tu entenderes
dizendo, presença de Deus, tua vida muda a partir de agora, não é daqui 5 minutos. Se tu entender o valor da presença de Deus, tu vai investir a tua vida nisso. Guarde esta frase, tu só investe no que tu acredita. Eu não estou falando para crente morno, porque o morno Deus vomita. Vomita quem está aqui dentro, vomita quem está me ouvindo na pregação. Até aconselha em Apocalipse se fosse frio ou quente. Sabe o que é morno? Meia boca. Está analisando. Está analisando ainda. Quer Deus manifestando na terra? Tu precisa da presença. Salvo tu já está. Ele já está aí dentro. E o que tu vai fazer com isso? Será que Deus entrou pensando que ia ter um canal? Imagina águas fluindo. Ele achou que era um canal, quando eu fui ver era um dique. O dique é para travar, não é? Para impedir a água. Será que tu está agindo como um dique ou um canal onde ele pode fluir? Já pensou nisso? E eu vou falar uma coisa para ti, bem certo, o Espírito Santo, não é porque eu sou crente, ai crente fala essas coisas, eu vou falar, de convicção, o Espírito Santo, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Hoje é a tua oportunidade de viver uma vida que tu não experimentou até hoje. É a presença de Deus que vai te levar a operar lá na rua. Porque se o crente só ficar aqui dentro do saleiro, já que é o sal da terra, não está atingindo o objetivo. Porque a luz é para brilhar no meio das trevas. É que a gente gosta de brilhar aqui dentro, né? É só farol, é só holofote, nós brilhando, chega a ofuscar. Mas aí é luz com luz. E a luz que brilha lá na rua, lá no meio da terra, lá no meio do xarope. Os que Jesus falou, eu vos envio como ovelha no meio de lobos. É que a gente queria, Jesus, me envia como ovelha no meio de ovelha. Amém? Vocês estão entendendo o que é a presença de Deus? Sabe o que é a presença de Deus? Ouro e prata é nada. Sabe aquele teu emprego? Sabe aquele teus negócios? É nada. Maior riqueza é a presença. Se tu entender a presença, tu vai assumir compromisso de ter essa experiência. Não é assim que as pessoas fazem? Quer passar no concurso público, se dedica, estuda porque ela quer. Quer fazer aquela reforma na casa, tu vai fazer, tu quer fazer, lá sei o que, um negócio, tu quer fazer, tu quer, aquilo é importante, tu te dedica, não é assim? Ouve aqui agora para arrematar, para passar a régua. Quem não se dedicar, só tu vai ouvir a verdade, é porque tu não sabe o valor da presença. Tu pode dizer aleluia, tu pode dizer glória a Deus, amém, aquele de crentão, tu não conhece a presença, não sabe o valor que tem, por isso tu não está te dedicando. Sabe o que Jesus falou sobre o reino? Eu já queria até parar, mas vou te falar. O reino é como um homem que achou uma grande pérola. Sabe o que ele fez? Ah, eu quero essa grande pérola. Não, ele vendeu tudo o que tinha para conseguir adquirir essa pérola. Sabe o que ele sabia? O valor da pérola. Tudo mais ficou irrisório. Era tudo importante. Ficou o resto. O mais importante era a pérola. Ele entendeu presença de Deus. Eu não estou falando de sentir um arrepiozinho no culto. Eu estou te falando de andar com Ele, de mão dada,
caminhar com Ele, sentindo Ele, ouvindo Ele. E por consequência, Ele vai abençoar a tua casa e o que é teu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.